Vamos lá. Acho que agora a tecnologia funcionou, né? Então, é um prazer estar aqui nessa casa de novo. E a convite da casa, o tema da noite de hoje a ser discutido será uma passagem do Evangelho de Jesus, que tem como a parte mais conhecida amar ao próximo como a si mesmo. Nessa passagem, que é retirada do Evangelho de Mateus, nesse momento aqui, mas que está transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os fariseus questionam Jesus a respeito do principal mandamento, e Jesus responde da seguinte maneira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. Primeiro. E aqui temos o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o tema da noite de hoje: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, dizia Jesus. Muito bem, amar ao próximo como a si mesmo. Parece que a gente precisa, então, treinar o amor conosco para que possamos retribuir o amor para o próximo, certo? Amar ao próximo como a si mesmo. E a primeira pergunta que nos vem, então, é: será que nós nos amamos? Ao discutir esse tema, imediatamente isso surge à mente: será que nós nos amamos? E se a gente for investigar um pouquinho esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, aqui no capítulo 11, um pouco adiante, a espiritualidade, Kardec condensa essas ideias e escreve o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Ou seja, amar ao próximo é a ação, o amor posto em ação é a caridade. Ele diz assim, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, a caridade. Mas aí a gente vai investigar o que é caridade, para ver se a gente realmente se ama e sabe o que é caridade. E se formos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, se a gente precisa se amar para que possamos amar ao próximo, a gente precisa ser caridoso. E dentro da caridade, a gente precisa ser benevolente, indulgente e perdoar. E aí eu me perguntei, né? O que será que significa exatamente benevolência? Como é que é entendida a palavra benevolência? Afinal de contas, nenhum de nós aqui fala em benevolência assim nos nossos diálogos cotidianos, né? E a palavra benevolência, ela vem então do latim de benevolare, que significa ter vontade do bem. Ter vontade de fazer o bem. Isso é benevolência. Muito bem, a palavra indulgência também do latim indulgere significa ter um dulçor interno, uma doçura na hora que nos relacionamos com os outros. E o perdão das ofensas, a palavra perdão vem da palavra perdonare, que significa doar além, doar mais. Eu pergunto: será que nós somos caridosos conosco? Será que nós queremos o bem para nós? Será que nós somos doces conosco? Será que nós perdoamos aquilo que nós sabemos que fizemos de errado para conosco e para com os outros? Para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, por conta dos acasos da vida, né, são sempre acasos, eu abri um dia o livrinho Pão Nosso, aquele que a gente usa às vezes para fazer as leituras da abertura, com as mensagens e tal, né? E a mensagem que vinha lá era a seguinte: socorre a ti mesmo. Mensagem do livrinho, né? E aí nessa mensagem, que eu vou ler aqui para vocês, tem algumas coisas que nos fazem pensar se nós realmente amamos a nós mesmos. Ela começa assim: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. A
visão espiritual de teus olhos. Não significa que precisamos ser médicos. Como é que nós enxergamos a espiritualidade? Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Retifica a forma de registrar as vozes e as solicitações variadas que te procuram. Quantas vezes nós escutamos e fazemos de conta que não, ou damos a nossa própria interpretação e acabamos entrando em ciladas, né? Mostrando que parece que não nos amamos tanto. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Será que às vezes a gente faz isso? Entregar o coração à impulsividade arrasadora? Será que isso é amar a si mesmo? Combate o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. A gente reclama do esgotamento, né? Do cansaço, principalmente nesses dias atuais aí. É comum que as pessoas estejam bastante cansadas. Principalmente agora, ainda no final do ano, né? Aquela correria de tentar botar tudo em dia. Mas olha lá. Cuida de reajustar as emoções e tendências. Será que a gente não se envolve em situações onde as emoções saem do controle e as nossas tendências mais negativas às vezes afloram e nos levam ao esgotamento? Ele continua dizendo assim: persegue a gastralgia, a inflamação do estômago, né? Mas educa os teus apetites à mesa. Será que a gente faz isso? Educa os teus apetites à mesa. Ele segue e diz assim: melhora as condições do teu sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Será que às vezes a gente cai em prazeres inferiores? Guerreia a hepatite, inflamação do fígado. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. A gente toma remédio, né? A gente toma inclusive o remédio antes de castigar o fígado, né? Tem remédio para antes, né? E será que a gente se ama nesse caso? Remove os perigos da uremia, né? Inflamação das partes urinárias. Contudo, não sufoques os rins com venenos de taças brilhantes. E tem fim de ano aí muita taça brilhante, né? E aí depois a gente pode reclamar que está com problema aqui, problema ali, problema lá. Será que a gente se ama nesse momento? Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Reumatismo. Reparando o que fazes com teus pés, braços e mãos. Aqui ele está falando das nossas atividades mesmo, né? Para que a gente usa os nossos pés, os nossos braços e as nossas mãos? Será que para fazer o bem? Ou às vezes para criar mais intriga? Se a gente cria essas intrigas, a gente sabe que essas intrigas na verdade estão sendo criadas para nós. A gente se ama. Seguindo, sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. E a gente está num momento aí de muitos desacertos cerebrais, né? Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Atos nobres, idealismo superior, foi retratado agora no vídeo de abertura, né? Mas o livre-arbítrio está nas mãos de cada um de nós. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. O livro dos Espíritos, na parte 3, discute as leis naturais ou divinas, né? Uma das leis naturais é a lei da conservação. Ou seja, nós temos a obrigação de conservarmos o nosso corpo. Não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Será que às vezes a gente pensa na conservação do nosso corpo ou na satisfação de prazeres? E por fim ele diz assim: sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida para a inutilidade. E quantas vezes a gente já tomou remédio e viu eles não fazendo o menor efeito? E quantas vezes, por outro lado, nós mudamos alguns comportamentos e vimos as doenças irem embora?
apenas com a mudança de comportamento. Bom, parece que amar a si mesmo não é algo assim tão fácil e tão praticado por todos nós. Né? Alguns se iludem achando que amar a si mesmo é comprar o perfume mais caro, a roupa mais bonita, o carro mais da hora, o computador, o telefone, a foto do Facebook, do Instagram, e qualquer coisa desse tipo, achando que isso é amar a si mesmo. Mas parece que não é bem por aí. E que tem uma dificuldade. Mas imaginem vocês, se amar a nós mesmos é complicado, como pensar em amar alguém que a gente gosta? Parece que é mais fácil, então, amar alguém que a gente gosta. E normalmente as pessoas muito próximas, os familiares, tem pessoas que a gente gosta muito ali. Às vezes tem aquelas pessoas familiares que a gente também não se dá muito bem, mas tem aquelas que a gente gosta. Vamos tomar primeiramente o exemplo daquelas que a gente gosta. E num outro livrinho do Chico também, que a gente também usa aí nas leituras de abertura, chamado Rumo Certo, ditado pelo Emmanuel, tem uma mensagem lá chamada assim, ó, familiares e amigos. São pessoas que a gente gosta, né? E olha só o que o Chico diz a respeito disso. Ou o Emmanuel dita, né? Ele diz assim: no torvelinho das preocupações em torno dos familiares e amigos, pausemos, de algum modo, para enxergá-los não com os olhos da afeição possessiva. Essa expressão aqui eu grifei aqui, porque ela é fundamental para a gente discutir essa história dos familiares e amigos. Agora, afeição possessiva. Isso não é amor, é outra coisa, né? O tema amar é o próximo como a si mesmo. O próximo agora, familiares e amigos. Antes nós falamos de nós mesmos. Então, não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus como são, tanto quanto nós. Quereríamos talvez que eles crescem pelos nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes de fé em que nos apoia a existência. Será que em algum momento nós não ficamos naquela assim de olhar o nosso amigo, o nosso familiar, né? Ah, mas olha, ele está fazendo errado. Ah, por que ele não fazia assim? Ah, mas olha, ele não está na igreja, por exemplo. Já que a gente está numa casa religiosa. Ele não pensa igual a mim, ele é evangélico, ele é católico, ele não é espírita, por quê? Como é que ele não vê isso? Olha lá o que ele fala: quereríamos talvez que eles crescem pelos nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros, pelos quais chegarão as mesmas fontes da fé em que se nos apoia a existência. Mas a nossa afeição possessiva, que não é amor, às vezes quer obrigar o próximo, nesse caso um familiar ou um amigo, a pensar como nós. Ele continua dizendo assim: desejávamos pensassem pelas ideias que nos orientam à estrada. Olha, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão, muito diversos daqueles que nos caracterizam à marcha. Vocações e tendências diferentes das nossas. Mas desejávamos que eles pensassem pelas ideias que nos orientam à estrada. E agora? Será que estamos amando ou tendo afeição possessiva? Ele continua dizendo assim: aspirávamos a termos no mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser. Todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. E aí tem uma família só de médicos. E aí o filho que nasceu tem que ser médico. Mas o filho nasceu para ser artista. Estava lá na programação reencarnatória dele, né? Com todas aquelas aptidões para ser um artista. Mas os pais querem que seja médico. E agora? Eu usei o exemplo do médico e do artista aleatoriamente, mas poderia ser qualquer outra profissão. Porque aspirávamos termos no trabalho que mais se adapta à nossa maneira de ser. Afeição possessiva, de novo, não é amor. Anelávamos situá-los nos figurinos de felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Figurinos de felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. Aí o fulano, por exemplo, mora numa casa e o outro familiar mora num apartamento e quer convencê-lo de que o apartamento é melhor que a casa. Ou vice-versa. Um mora num apartamento e quer convencer que a casa é melhor que o apartamento. Um mora na praia e quer convencê-lo que a praia é melhor que a cidade.
Um mora numa cidade pequena e quer convencê-lo que a cidade grande é melhor que a cidade pequena. E começam as brigas, onde é que está o amor, né? Por conta da afeição possessiva, de querer mandar no próximo. Às vezes não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos, porém é forçoso considerar que, como nos ocorre, estarão carregando débitos e compromissos que nem nós e nem eles resgataremos sem dificuldade ou sem dor. Esse é bem difícil, eu acho, né? Porque mesmo que não entendamos o amor claramente, ainda que seja a afeição possessiva, quando a gente vê um ente querido, amigo ou familiar, sofrendo, e a gente acha que tem a resposta para o sofrimento dele, né? Para de fazer tal coisa, para de fazer tal outra coisa que vai resolver. A gente sofre junto, né? Mas, olha o que a espiritualidade diz. É forçoso considerar que, como nos ocorre, estarão carregando débitos e compromissos que nem nós e nem eles resgataremos sem dificuldade e sem dor. E por fim, o Emmanuel diz o seguinte: por tudo isso, aprendemos a observar nos entes queridos criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes da escola da experiência. Estão em outro ritmo de verdade, estão em outras salas de aula. E não temos como julgá-los com o nosso óculos, né? Com a nossa ótica. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas. É interessante que nessa frase o Emmanuel destaca muito a palavra liberdade. É uma palavra que vem sendo bastante negligenciada no mundo atual e no Brasil também, não é diferente disso. Ele continua dizendo assim: saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos. Segunda vez que o Emmanuel botou a palavra liberdade na mesma frase. Perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. 3 vezes. Vou ler de novo para ficar conciso. Acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas. Saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Todo mundo que estuda o Espiritismo aqui sabe da importância que Emmanuel tem para o movimento espírita, né? E ele citar 3 vezes a palavra liberdade aqui numa frase me chamou a atenção. É muito bom a gente pensar a respeito disso. Mas a gente falou então de nós, de filhos amados. A gente viu alguns exemplos ali, que às vezes estamos negligenciando esse amor próprio. Falamos dos familiares ou dos amigos e vimos que também essa afeição possessiva muitas vezes nos limita o amor para com eles. Mas agora eu acho que tem a parte mais difícil. Quando o próximo não é amigo, o próximo é inimigo. E agora? Se continuarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11 fala do amar ao próximo como a si mesmo, e o capítulo 12 fala de amar aos seus inimigos. Ele tem como título isso aí. E agora? Como é que a gente faz? Bom, essa parte eu acho que é bem mais difícil. E ela começa, a gente pode destacar um trecho ali, para entender primeiramente o conceito do amor, quando falamos de amar aos nossos inimigos. Ele diz assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo: a diversidade na maneira de sentir, nessas 2 circunstâncias, amar o amigo e amar o inimigo, né, resulta mesmo de uma lei da física. Então, essa dificuldade é uma lei da física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai aos vossos inimigos. É uma lei da física essa dificuldade. Ele diz assim, na sequência: o pensamento malévolo
determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. E nós sabemos que, às vezes, na presença de alguém que sabemos que não é muito afinizado conosco, nós sentimos aquela impressão desconfortável. Então, o pensamento maléfico determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benéfico nos envolve num agradável eflúvio. Isso é o que sentimos quando estamos do lado de um amigo, de um familiar, de um ente querido. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então fiquem calmos. É uma lei da física. Fiquem tranquilos se tem dificuldade de amar ao inimigo. Mas a gente precisa entender que, embora seja uma lei da física, também é uma lei divina amar aos nossos inimigos. É uma lei da física que é difícil, por causa dos fluidos que ele explicou agora. Mas é uma lei divina que precisamos amar os nossos inimigos. E agora, como amar? E aí é interessante que a espiritualidade, além de explicar o porquê que é difícil, explica como é que a gente deve fazer. E na sequência, nesse mesmo capítulo 12, a espiritualidade diz assim: há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amor, neste sentido. O sentido é de amar os nossos inimigos. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. Não era isso que Jesus estava falando. Essa ternura não dá para ser dada para um amigo e um inimigo na mesma medida, da mesma forma. E ele continua dizendo assim: a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Como é que a gente vai confiar numa pessoa que a gente sabe claramente que não nos quer bem? Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar desta atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver estas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Isso é a espiritualidade mostrando para a gente que é difícil mesmo, não dá para ter os mesmos sentimentos, as mesmas expressões de simpatia, de ternura. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então fiquem tranquilos. A gente já sabe que é uma lei da física e já sabe que realmente é natural que nos sintamos assim desconfortáveis e não daria para nos sentirmos diferente. Mas a questão é uma lei divina que precisamos amar aos nossos inimigos. O próximo, às vezes, pode ser o nosso inimigo. Às vezes é um familiar, um amigo, mas às vezes pode ser um inimigo. E agora, como é que a gente faz? Bom, nessa leitura toda aqui, o meu objetivo é deixar claro para vocês que é algo muito racional. A gente não está falando de um amor romântico, ou mesmo de um amor divino. Não é esse que nós estamos buscando aqui nesse momento. Nós não estamos ainda nesse patamar. Mas é algo muito racional para nós, a necessidade de amarmos, inclusive, os nossos inimigos. Eu vou explicar para vocês o que é. Porque no capítulo 11, a gente se referiu no início, não, amar ao próximo a si mesmo, tem as mensagens dos Espíritos, né? E numa das mensagens dos Espíritos, intitulada A Lei de Amor, a espiritualidade diz o seguinte, resumidamente, né? O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Mas o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. O amor é a primeira. O Espiritismo vem trazer à tona, divulgar uma segunda palavra do alfabeto divino. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. A lei de amor. Estás atento, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. Esta palavra é a reencarnação. Segunda palavra do alfabeto divino.
é entendendo essa palavra que nós vamos entender que amar a nós mesmos, amar aos nossos amigos, familiares, entes queridos, inclusive amar aos nossos inimigos, é fundamento básico para que possamos evoluir. E a gente pode deixar isso mais claro, porque lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está falando de 3 capítulos aqui, né? 10, 11 e 12, traz para frente, a gente falou. Mas no capítulo 10, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos, ou seja, aqueles que perdoam, a espiritualidade nos traz um trecho chamado Reconciliações com os Adversários. E aí destaca-se uma fala de Jesus, lá no Evangelho de Mateus também, que citamos lá no início. E essa fala de Jesus diz o seguinte, vejam como a coisa toda fica muito racional. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, inimigo, adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último cêntimo. Jesus falou para os apóstolos, né? Aquela linguagem bíblica, vamos tentar simplificar, trazer para o Espiritismo, para os dias de hoje. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, aquele que te incomodou por qualquer motivo. Se reconcilie com ele, o mais depressa possível. Vamos entender o que é. Enquanto estás com ele a caminho. A caminho é aqui. Todos nós estamos nesse mesmo caminho. Agora, encarnados, agora, convivendo, sendo vizinho, sendo cunhado, sendo companheiro de trabalho, sendo chefe, sendo patrão, sendo funcionário, sendo, enfim, neste caminho. Para que ele não vos entregue ao juiz. Bom, parece que tem um juiz na história. A gente precisa se reconciliar com o inimigo para que o inimigo não nos entregue ao juiz. Quem seria esse juiz? Será que o Papai do Céu está lá em cima, assim, sentado nas nuvens, né, naquele trono, não é assim que está? Apontando assim, depois chamando o julgamento? Não é assim? Esse não é o juiz? Não é o juiz, isso aí. Bom, para que ele não vos entregue ao juiz, é o que Jesus falou. Que juiz é esse? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Diz o seguinte: onde está gravada a lei de Deus? Alguém lembra? A consciência. Está aí o juiz. Juiz. Esse é o nosso juiz. O maior juiz de todos é a nossa consciência. Bom, ele segue e diz assim: e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Ih, rapaz. Tem um outro ainda. Não é só a consciência. Agora, então, o ministro da justiça deve ser o Papai do Céu. Está no trono lá sentado apontado. O juiz é a consciência do ministro da justiça. Vou dizer que nesse meu tempo de estudo do Espiritismo aí, uma vez eu li um livro sobre o suicídio. Um livro muito famoso sobre esse tema, chamado Memórias do Suicida, da Ivone Pereira. E lá pelas tantas do livro, o suicida, que é o autor, o que está ditando o livro, né? Ele resolve fazer um relato sobre as condições do suicida no mundo espiritual. E aí, relatando isso aí, assim, tem uma passagem que existe um suicida antigo, que já está lá, suicida antigo, né? Um espírito suicida que já está lá há séculos, naquela colônia espiritual, tentando se recuperar, e não consegue. E chega um momento em que ele é chamado a uma reencarnação compulsória, ou seja, obrigatória. Ele vai ter que reencarnar, porque ele já passou séculos lá, ele já está há 2 séculos, segundo o relato do livro, e ele não alcançou o avanço necessário. E aí ele diz que não está na hora ainda, eu ainda não me preparei adequadamente, palavras minhas, né? Interpretando aquilo que o livro fala, não estou preparado adequadamente ainda, me dá mais um tempo, deixa eu estudar mais, deixa eu aprender mais. E a espiritualidade fala para ele, olha, não tem mais tempo, já deu, agora a maneira de tu recuperar o que tu fizesses é uma nova encarnação. Não, mas não. E aí
a espiritualidade chama ele, diz mais ou menos assim, sabe, quando a gente chama um filho para discutir que fez errado, diz, senta aqui, bota ele sentado numa cadeira, como essa aqui assim, ó, e bota num projetor, tipo aquele ali assim, claro, mais tecnológico, né? E projeta na parede que ele está olhando assim, as coisas que ele fez. Aquelas coisas mais absurdas que ele fez, e que todos nós já fizemos, só que a gente não lembra delas, graças a Deus, né? Mas o faz lembrar. Algumas dessas nós fizemos nessa existência e a gente tenta esquecer, né? De nós mesmos. Lembra a culpa que a gente falou lá? Amar a si mesmo? A gente fica com essa culpa e tenta esquecer. Mas a espiritualidade vai lá naquele momento, depois de 200 anos, o cara tentando se recuperar e não consegue e mostra para ele. E aí ele entra em desespero e realmente assume que aquilo precisa ser corrigido e ele precisa novamente encarnar. Na minha leitura, eis o ministro da justiça. Ou seja, na hora que a gente demora muito para se reconciliar com o nosso inimigo, primeiro o juiz vem, né? A consciência, olha, te reconcilia. E se o juiz não foi suficiente, vem o ministro da justiça. E aí o ministro da justiça vai mostrar tudo aquilo que a gente já fez. Mas ele segue e diz assim, e não sejais metido em prisão quando vier o ministro da justiça. E agora tem uma prisão lá então, né? Tem gaiola lá no mundo espiritual. Será que tem uma prisão assim? Como é que funciona, né? Que prisão é essa? E aí na minha leitura, essa prisão é o retorno à vida corpórea. Sejais metido em prisão, um novo encarceramento no mundo material, onde nós sofremos e sofremos e sofremos e sofremos, na tentativa de resgatar os erros que já cometemos. Eis a prisão. Voltamos para a prisão. As filosofias orientais, ou mais especificamente o hinduísmo, tem uma metáfora assim, que é muito interessante, fala da tal da roda de Sansara, né? A gente fica girando ali, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. O espiritismo não vê bem assim, mas é uma metáfora interessante, né? Essa roda que a gente vai girando, até que sai da roda ali. Bom, mas ele segue. Jesus disse assim, digo-vos em verdade que daí não saireis, dessa roda lá, desse processo de encarnação, que a gente entende aqui claramente, daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centimo. Tem um contador, então, esperando lá para ver os débitos e os créditos. Que último centimo será esse? A gente tem que levar dinheiro para lá, e tem uma turma que ainda se enterra com dinheiro no bolso, né? Porque acha que ele chegando lá vai resolver o problema com dinheiro no bolso. Mas que último centimo é esse? Enquanto não houvermos perdoado o último dos perdões. Só então poderemos amar aos nossos inimigos. Então vejam que amar a si mesmo, ou amar aos familiares, ou amar aos inimigos, é tudo muito racional. Porque se assim não o fizermos, continuaremos nesta prisão até que paguemos o último cêntimo. Espero que eu tenha sido claro, que eu não tenha cutucado muito, assim, que cutuca, né? Quando a gente fala essas coisas assim, às vezes tem pessoas que olham assim, assustadas, mas me parece muito racional, né? Me parece muito racional. A gente precisa esquecer o amor coraçãozinho, o amor convite, né? Amor olhinhos, piscando, e não é só esse. O amor aí está muito além disso, né? O amor tem a ver com essa história do perdão e tudo mais. Bom, dito isso, eu encerro a fala da noite de hoje. Agradeço imensamente a atenção de vocês durante esse período aí. Agradeço a casa que me chamou, a espiritualidade, a casa aí que preparou tudo. E a turminha aqui, volta e meia só para alguma coisa aqui, para a gente não falar besteira, lembrar do que tem que falar, né? Valeu, muito obrigado a todos.